Ao sentar, abra a Bíblia em Mateus capítulo 28. Vamos ler do verso 16 ao verso 20. Depois vamos à ceia. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo diante dessa dúvida, Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. João, o evangelista, quando ele se refere a Jesus, lá no capítulo 1, podemos ir ali, é bom citar o texto. Diz assim, o verbo, verso 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse foi um daqueles que no Monte da Transfiguração viu a manifestação da glória de Deus na vida de Jesus Cristo. Cristo, quando veio à terra, ele veio implantar o reino de Deus, destituindo no seu ministério enfermidades, tendo autoridade contra demônios, forças malignas, mas acima de tudo, revelando o Pai, revelando o desígnio e a vontade de Deus. Eu fico imaginando todas as vezes que ele entrou nas sinagogas, quando ele falou aos pescadores, pediu o barco deles, toda vez que ele proferiu algum sermão, a gente vê isso no Sermão do Monte, ele revelando o Pai, a tal ponto que ele diz que aquele que me vê, vê o Pai. E o que nós somos? Cristãos. O que nós somos? Discípulos, seguidores de Jesus. E qual é a nossa missão? Revelar Jesus, revelar a glória do Pai que está em Jesus, e vivendo com o Pai e sendo orientado, guiado, transformado, moldado pelo Espírito Santo que age em cima da palavra que é Cristo, nós morreremos para que a vida de Deus apareça. Como disse o apóstolo, convém que em nós opere a morte,
mas nos outros opere a vida. Então, quando os discípulos ouviram isso aqui de Jesus, eles tinham essa concepção de Jesus, de alguém que transformou a vida deles, que pegou simples pescadores, curou seus corações, curou suas vidas. Eles tiveram aquela experiência muito forte, que quando Cristo volta, chama Pedro, e eles talvez chegaram até a pensar que Jesus, ele ia naquele momento eliminar a Pedro, descartar Pedro pelo que ele tinha feito. Mas ele não fez isso. Por quê? João capítulo 17. Não precisa ler, depois lê em casa. Assim como tu me enviaste, eu também os envio. Eu tenho revelado a eles a tua glória. Eu tenho revelado a eles a tua graça. Em outro sentido, ou em outras palavras, eu pergunto a mim e pergunto a ti: Cristo apostou em 12 homens, ou Cristo apostou no projeto que ele recebeu do Pai? No projeto que ele recebeu do Pai. Então, ao ler esse texto nesses dias, surge aos meus olhos que hoje Cristo não tem apenas 11 pessoas na face da terra. Cristo tem uma multidão de pessoas, em todas as línguas, etnias, povos e nações, que devem ter esta visão. Cristo é a manifestação exata do projeto de Deus, e que esse mundo precisa, é a mesma coisa que o mundo da época dos apóstolos e da igreja primitiva necessitava, é uma igreja comprometida com a presença e a glória de Deus, que vai revelar o projeto de Deus de salvação, de transformação, de mudança. Quantos creem que a igreja pode ser e é um agente de mudança na terra? E aqui entra então a nossa primeira missão, a nossa primeira comissão. Alguns, quando foram para Galileia, para o monte que Jesus designou, quando viram Jesus adorado, mas outros, digam assim, outros duvidaram. O que Jesus sempre fez diante da incredulidade e da dúvida dos seus discípulos? Ele censurou-lhes a falta de fé e a dúvida e a incredulidade, mas ele confiou ainda no projeto que ele recebeu do Pai. Vinde após mim e eu vos farei. Deus tem falado aos nossos corações que nós temos que ter uma concepção real e clara da nossa responsabilidade na terra, como igreja, como seguidores dele. Mas aqui ele diz umas coisas importantes, e isso aqui foi antes dele subir aos céus. E ele diz assim, mesmo diante que alguns adoraram e outros duvidaram, ele se aproxima e diz: meus discípulos, vocês andaram comigo, vocês viram minha glória, vocês viram meus feitos, vocês presenciaram quem eu sou, vocês viram que eu não fiz nada por mim mesmo, vocês viram que eu vim para glorificar o Pai e cumprir a vontade dele. E eu quero reenfatizar a vocês que ao deixá-los, vocês continuarão fazendo o que eu vim fazendo. E nunca esqueçam disso.
vocês estão recebendo a comissão de alguém que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E aqui está o segredo. Quando entendemos como seguidores e discípulos de Cristo, que podemos atuar nesta atmosfera, debaixo da autoridade de Jesus. Certa vez, 2 apóstolos estavam indo ao templo para orar às 3 horas da tarde, a hora nona, 3 da tarde. E se depararam com um homem coxo, paralítico, na porta do templo. E aquele homem estava acostumado a ganhar uma esmola. E eles olharam para o homem e disseram: olha para nós. E o homem olhou firmemente. E eles tiveram convicção. Cristo disse que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que Ele nos deixou para continuar fazendo o que Ele vinha fazendo. Pedro olhou para João e disse: nós vamos continuar orando depois, vamos, mas vamos manifestar aqui o que o nosso mestre nos ensinou. Sua presença, seu poder. Com certeza que Ele ensina, com certeza que Ele tem palavras, mas também Ele tem feitos. Homem, olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Ganhamos de Jesus uma comissão de ir por todas as nações, com os pequenos, com os grandes, com os ricos, com os pobres, com os enfermos ou não, de manifestar Jesus Cristo a essas pessoas, fazer delas seguidores de Jesus, ensinando eles a viver essa vida. Mas também eles estavam convictos do que o outro evangelista disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quando eles se depararam com os desafios das pessoas, eles não atuaram no seu poder, eles atuaram no poder do Espírito Santo. Escute agora bem isso. Escute agora bem isso. Quando Cristo disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e Ele disse: eu enviarei outro no meu lugar. E quem é esse outro? O Espírito Santo. Eles entenderam, porque eu falei esse milagre da Porta Formosa depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois de Atos 1, capítulo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Qual é a origem do poder de Deus na vida da igreja? Não é terrena. A origem do poder para vivermos a vida de Cristo, manifestarmos a vida de Cristo, andarmos em santidade, praticarmos as Escrituras, vivermos tudo o que Deus quer, não é um poder que emana de baixo, é um poder que vem de cima. O Espírito Santo só desceu porque Cristo consumou a sua obra, mas o Espírito Santo desceu não como uma energia, não como uma descarga elétrica, desceu como uma pessoa. Recebereis poder. A mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, mas agora vocês serão revestidos com o mesmo poder e unção que eu tive. Vocês serão revestidos para manifestarem a minha glória, a minha presença, o meu projeto na terra. Assim como eu valorizei mais o projeto de Deus que alguns que duvidaram. E quando o poder descende dos céus,
ele não depende de nós, ele depende dele. Mas aqui entra uma coisa: você quer esse poder? Você deseja esse poder? Você entende que para realmente ser um cristão verdadeiro é preciso ter esse poder? Eles entenderam. E a Bíblia diz que chegaram a dizer: mas quem são esses? Pescadores simples, que estão aí falando com tanta autoridade, que estão aí curando os enfermos, libertando os cativos, e vieram tentar endeusar os apóstolos naquele momento. E eles disseram: não foi nós. O que vocês estão vendo aos olhos de vocês, que esse homem está caminhando diante de vocês e ficou perfeitamente curado, é que nós cremos que ele foi dito, que toda autoridade foi dada a ele, e nós fomos revestidos do poder do Espírito Santo, e agora no nome desse que nos revestiu, esse está andando. Nós estamos dando início a uma semana, não confiando na oração, mas confiando naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que quando nós invocamos com consagração, Deus nos ouve, nos atende e age. Quando jejuamos, quando abrimos nosso coração para Deus, estamos renunciando todo e qualquer poder que possa emanar da terra para fazermos aquilo que Deus quer, e estamos recebendo o poder, todo o poder. O Espírito Santo: recebereis poder ao descer. Veio dos céus, veio dos céus. Quem quer mais desse poder na sua vida? Jovens, vocês precisam disso. Crianças, vocês precisam disso, estão aqui atrás. Adolescentes, vocês precisam disso. Homem, senhor, senhora, você precisa disso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante observarmos: eu vou subir, mas eu vou enviar outro. O Espírito Santo não quer apenas ficar ao nosso lado, o Espírito Santo quer habitar plenamente em nossas vidas. E ele não mandou o Espírito Santo por um período, ele mandou até o fim, quando ele voltar a segunda vez. E o Espírito Santo, como Jesus e o Pai são submissos à voz e o plano da Trindade, ele vai cumprir cabalmente o que ele recebeu de Jesus e do Pai. Esteja aberto para ser cheio desse Espírito Santo. Esteja aberto para ser cheio e imbuído do projeto de Deus na tua vida, na tua família, naquilo que Ele tem para nós como congregação nesse ano. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: você pode fazer muito mais cheio do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: você e eu precisamos ter consciência que nós não podemos e não conseguimos vencer sem o Espírito Santo tomando nossas vidas. Esse poder é um poder ilimitado, e é um poder permanente. Quando Cristo diz: eu vou subir, mas vou enviar, Ele está dizendo: a igreja não precisa de uma bela e grande estrutura para manifestar minha glória. A igreja precisa de uma pessoa, e esta pessoa se chama Espírito Santo. Precisa ser valorizada, precisa ser engrandecida, exaltada no nosso meio. E nós precisamos desse Espírito nas nossas vidas. E qual é o propósito? Qual é o propósito de receber esse poder? Digam todos: ser
testemunha. A igreja precisa de poder para poder testemunhar como deve ser testemunhado o Evangelho. E é interessante, se você for a Atos capítulo 2, que nós estamos, Atos capítulo 1, que nós estávamos lendo há pouco, já acontecia nessa época o que acontece nos dias de hoje. Se você observar em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Cuidado, nos últimos tempos surgirão pessoas com coceira na orelha, nos ouvidos, por prazer de debates teológicos, por prazer, por curiosidades. Cristo estava dizendo bem claro para eles: eu não revesti vocês e comissionei vocês para vocês ficarem aí discutindo assuntos, mas eu estou capacitando e dando poder a vocês, para vocês levar em frente o que vocês receberam de mim. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que fala, né, Raul, daquilo que presenciou, daquilo que viu. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: não pare de falar do que você tem visto que Jesus tem feito. Vocês viram que perigo quando paramos de testemunhar? Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Como crerão se não há quem pregue? Abre a tua boca, meu irmão. Deixa o Espírito Santo fluir em ti. Seja uma testemunha revestida da autoridade e do poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas me chama a atenção também que eles precisavam de poder. Por quê? Porque havia divisão. Os judeus não se davam com os samaritanos, e o evangelho, para avançar, tinha que passar pela Samaria. E aonde há um mover do Espírito Santo, caem as barreiras de divisão. Aonde há um atuar do Espírito Santo, caem as barreiras de divisão. Nós citamos ontem que na cruz Cristo derrubou toda parede da inimizade. Então, se queremos estender o reino de Deus e pregar o reino do Senhor, tem que ser em unidade. Não há casa abençoada se um pai puxa para um lado e uma mãe puxa por outro. Você está dividindo teus filhos. Um vai a favor da mãe, o outro vai a favor do pai. Mas se o filho vê que os dois andam na mesma direção, ele não vai fazer aquele joguinho de perguntar para um e para o outro o que ele tem que fazer, porque ele já sabe a direção. E quem é a voz absoluta da igreja? O Espírito Santo. E por meio de que o Espírito Santo atua e fala? Da palavra. Por isso Jesus diz: ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E isso que ele ordenou não é modernismo, não é achismo, muito menos legalismo. É aquilo que o apóstolo Paulo, chamado fora de tempo, diz: eu, no chamado, na unção e na graça que recebi do Senhor, tenho transmitido a vocês todo o desígnio de Deus. Seja bíblico, meu irmão. Não abra mão das Escrituras. Seja como os crentes de Bereia no dia de hoje. Vá às Escrituras e confere para ver se realmente aquilo que está rolando na internet é de Deus ou não. Nem tudo que brilha é de Deus, nem tudo que pula é de Deus, nem tudo que chora é de Deus. Se sujeitarmos nossa vida ao propósito de Deus, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, e nós vamos discernir nesses dias o que não é de Deus e o que é de Deus. Agora, precisamos de poder para perdoar. Uma vez um irmão foi evangelizar um judeu, e o judeu se mostrou aberto para receber a proclamação do evangelho, e ele testemunhou e pregou. E depois que terminou, o judeu olhou para ele e disse assim: pastor, sensacional,
Mas o senhor poderia me explicar por que vocês são tão divididos? Divisão, sabe o que é? Confiar no poder que vem de baixo. É levantar o seu próprio reino. É viver pelo que eu acho, pelo que eu penso que é certo, que é errado. Sabe o que é unidade? É se manter ouvindo a voz daquela unção que veio do alto sobre nós, e ela só tem uma direção. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então não é diferente hoje. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencermos a divisão. Deus está conosco. Poder para quê? Para morrer. Porque fui descobrir, não sabia, a raiz da palavra testemunhar, né? Testemunha significa também mártires. Ou seja, aqueles que morreram por causa do Evangelho. Nós precisamos de poder para ter a capacidade de morrer por causa do Evangelho. De morrer para o nosso ego, de morrer para os nossos princípios próprios. E precisamos de poder para quê? Para estender o reino. Quando o Espírito Santo não tem a liberdade de se manifestar, nós não enxergamos o mundo além das quatro paredes que estamos. Mas quando o Espírito Santo opera em nós, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Galileia, e até os confins da terra. Uma igreja cheia do Espírito Santo avança pregando o Evangelho. Não se acomoda, não fica reunida em si mesmo, não fica preocupado só com o que acontece na vida cotidiana, na vida da igreja, mas se preocupa com os perdidos que estão lá fora. Atos, para encerrar, pode subir o tecladista. Atos, para encerrar. Eu trago essa palavra no início do jejum para nos conscientizar. Cristo foi revestido com poder e glória, mostrou isso para os discípulos, e Ele quer continuar mostrando isso para nós hoje. E como falamos ontem, Cristo não tem outro meio para manifestar o que Ele quer na terra. Ele só tem a igreja. Vou contar a história que contei ontem, que cai bem dentro desse contexto também. Diz que após a ascensão de Cristo, Ele chegou aos céus. Um anjo perguntou para Ele: é verdade que antes de tu morrer tu disse está consumado? E o anjo disse outra vez: é verdade? E Jesus olhou para ele e disse: é verdade, eu disse isso, está pronto. Então tu quer dizer que tu fez a tua parte? E quem vai continuar isso? Eu deixei alguns 12 lá. E se eles errarem? O que vai acontecer? Jesus olhou para o anjo e disse assim: a tua teologia está incompleta. Tu esqueceu que quando eu subi desceu o Espírito Santo? Eles não vão errar, porque o Espírito Santo é um comigo e com o Pai, e Ele continua tendo poder para salvar, continua tendo poder para levantar ministérios, evangelistas, pastores e mestres, homens e mulheres cheios da graça de Deus. E a promessa divina é que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Irmão, eu vim aqui hoje à noite, no início da semana, para dizer: o melhor está pela frente. Deus tem mais, Rubens. Deus tem mais, meu irmão. Deus tem mais, minha irmã. Deixa Ele despertar em ti fome e sede, para você enxergar. Eu estou sem esboço. Qual foi o texto que eu disse que eu ia ler? Só falei Atos. Eu não tenho esboço.
Eu não lembro. Mas se lembrar eu digo. Lembrei. Atos capítulo 8. Obrigado, Espírito Santo. Atos 8:4. Enquanto isso, os que foram dispersos, eles foram perseguidos, ficaram só os apóstolos, e a igreja saiu. E iam por toda parte, digam todos, pregando. Diga pregando. Pregando a palavra. Se é uma história que marca a minha vida, é a história do homem que orou pela mãe do pastor Pedro Stein. Quantos dias ele levou daqui até lá? Santo Antônio, né? Um dia, era Santo Antônio? Taquara. Um dia, como era o nome desse irmão? José. A mãe do Pedro estava com câncer. E ele fez como Felipe. Ele saiu a pé de São Leopoldo. Foi isso ou de Campo Bom? De Novo Hamburgo. 40 quilômetros ele fez até a casa da mãe do Pedro. A pé. E foram, que nem eles aqui, como Felipe. E eu creio que esse irmão José, por onde ele parava para pedir água, ele falava de Jesus. E chegou naquela casa, impôs as mãos, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos ficaram curados. E ela foi curada de câncer. Quantos anos mais depois tua mãe viveu? Mais 50 anos. O Pedro nasceu depois. Se esse irmão não tivesse ido, Pedro não existia. Deixa Deus te usar, meu irmão. Hoje nós tivemos uma reunião aqui de manhã, e saímos daqui 11h30, e depois eu fui em outro lugar, e eu entrei no carro, 12h30, 38, 39 eu marcava o termômetro. Eu disse: Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque eu ando num carro tão bom, que apesar de todo esse calor, quando eu entro aqui dentro tem um negócio chamado ar-condicionado. Tu aperta só um botãozinho, Jesus, e o negócio todo muda aqui dentro. E além disso, eu sei a temperatura que está lá fora. Eu quero te agradecer, Jesus, porque eu tenho saúde. E eu quero te dizer, Jesus, conta comigo nesse ano. Eu quero que esse carrinho branco vá por muitos lugares ainda para pregar o Evangelho. E se for preciso, também vamos a pé ou de bicicleta. Não vou dizer de avião, porque eu não creio que Deus quer me usar muito longe daqui. Coloque-te à disposição. Quem era Filipe? Um diácono, como Estevão. Ele ia por toda parte pregando a palavra. E foi ele de cidade em cidade. Aonde? Samaria. No meio dos samaritanos, recebeu poder para poder andar com aqueles que não se davam com os judeus. Você pode pregar no meio de pessoas que não vão e que falaram mal de ti, não vão muito bem com a tua fisionomia. Eu ia dizer com a tua latinha, mas agora eu já falei. Aonde há o poder do Espírito Santo, todos se curvarão. E ele anunciava Cristo ao povo. E digam todos: a primeira cruzada sem lonas aconteceu. As multidões unânimes, não, Pedro já tinha feito uma. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que fazia. Digam todos: ouvindo e vendo.
Diga: o Espírito Santo me capacitou para pregar o Evangelho e manifestar os feitos de Deus. Feche os teus olhos agora, nesse instante. Som. Eu sei que é um culto de ceia, mas Ele quer manifestar o poder da cura agora sobre alguns corpos enfermos aqui. Diga: tu sabes, Jesus, o que eu preciso nessa noite, no meu corpo, no meu físico. Cura-me. Cura o meu parente que foi em casa. E diga: e esta semana eu estou orando e jejuando. Diga: eu estou orando e jejuando para ver milagres. Aumenta a minha fé. Aumenta esta confiança do Cristo glorificado, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que ao subir me revestiu do poder do Espírito Santo. Usa-me para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, libertar os cativos. Usa-me, Senhor. Diga: eu não sou diferente de Filipe, mas eu quero tomar a mesma atitude de Filipe. Não quero viver sem o teu poder na minha vida. Ser curado agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, aquele que beber do meu corpo e comer do meu corpo, beber do meu sangue, recebe vida. Recebe vida. Tu recebe graça e autoridade agora. Poder de Deus. Poder de Deus. Eu estou contigo, diz o Senhor, nesse teu propósito. Não pare. Vá em frente. Eu tenho mais para fazer na tua vida. Eu tenho mais para fazer na tua casa através de ti, diz o Senhor.